Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E ponto final. Esse é o primeiro de 7 vídeos que a gente vai gravar com o tema Natal. E a gente vai começar falando sobre o dia em que o Natal é comemorado. 25 de dezembro. Você já sabe que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, né? Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Porque é lógico que a gente vai usar a Bíblia como base, assim como nós sempre fazemos por aqui. Nesse vídeo nós vamos deixar de lado tradições, opiniões e costumes. E vamos olhar para a Bíblia e o seu contexto histórico. Porque a própria Bíblia nos dá pistas de que dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro não faz o menor sentido. Se você quer saber a verdade sobre isso, então fica comigo até o fim do vídeo. Um fato simples, e nós podemos começar por aí, é que a Bíblia ela não cita nem o dia, nem o mês e nem a hora do nascimento de Jesus. Ou seja, 25 de dezembro não é uma data bíblica. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 1, está escrito: Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias de Herodes. Perceba que o texto localiza o nascimento de Jesus na história, mas não no calendário. Lucas capítulo 2, versículo 8, é um dos textos que traz um dos detalhes mais importantes para essa questão. Presta bem atenção. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. Parece um texto simples, mas é um texto decisivo para a questão da qual nós estamos falando. Simples, porque na Judéia, em dezembro, é inverno. Diferente do Brasil, hemisfério sul, que agora nós estamos no verão, mas se a gente subir para o hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, lá, enquanto aqui é verão, neste momento, em todo o hemisfério norte, é inverno. Então, na Judéia, naquela época, em dezembro, era inverno. E aí é que tá. Se os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas, então não era dezembro, não era inverno. Porque no inverno as ovelhas ficam em lugares fechados, protegidas do frio e das chuvas. Outro ponto importante é que Lucas, no capítulo 2, ele menciona o recenseamento decretado por César Augusto. Vamos para o texto. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, se tributasse, se recenseasse, dependendo da versão que você está lendo. O que acontecia, na verdade, é como se fosse um grande censo. O recenseamento romano é como se fosse o censo dos dias de hoje. Só que ao invés de um agente do governo vir até a sua casa, é você que era obrigado a ir até o governo. Historicamente falando, o recenseamento era marcado em épocas onde o clima era mais favorável, longe do inverno. Marcar um recenseamento no inverno era incoerente logisticamente falando, porque famílias inteiras iam ter que viajar longas distâncias. A pista mais técnica que a Bíblia nos dá sobre o nascimento de Jesus é o turno sacerdotal de Zacarias, o pai de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Um pouco mais para frente, em Lucas 1, versículo 23 e 24, o texto mostra que: e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Mas o que é que isso significa? O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Em 1 Crônicas, no capítulo 24, você vai encontrar as 24 classes sacerdotais. Eles seguiam uma ordem, e a classe de Abias, da qual Zacarias fazia parte, era a 8ª. Os judeus tinham 2 calendários, o calendário civil e o calendário religioso. Os sacerdotes seguiam o calendário religioso, e o primeiro mês do calendário religioso começava entre março e abril. Zacarias servia na 8ª semana. 8ª semana, quase 2 meses depois, ou seja, meados de maio, junho. Zacarias volta para casa e engravida Isabel. 9 meses depois nasce João Batista, entre março e abril. A Bíblia diz pra gente que 6 meses depois nasce Jesus. Ou seja, biblicamente falando, Jesus nasce em meados de setembro, outubro. Pelas informações bíblicas, o que nós podemos afirmar com segurança sobre esse assunto? Que a Bíblia não mostra uma data específica, que não foi 25 de dezembro, e pelas evidências, provavelmente Jesus tenha nascido em setembro ou outubro.
Eu já vi alguns teólogos apontando datas específicas, tanto no mês de setembro quanto no mês de outubro, para o nascimento de Jesus. Mas nessa eu ainda não me arrisco. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Apesar de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro, minha família e eu comemoramos o Natal. Eu conheço algumas pessoas, você também já deve ter ouvido falar ou conhece alguma pessoa, uma pessoa mais velha, que não sabe, não tem a mínima ideia de quando foi que ela nasceu. Essa pessoa escolheu uma data e passou a comemorar o seu aniversário naquela data. Eu não vejo problema nenhum em se comemorar o aniversário de Jesus, a pessoa mais importante que já pisou na Terra. O problema é que as pessoas tiram Jesus do centro e colocam outras coisas. Mas a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo. Porque no vídeo de amanhã eu vou te falar de onde veio essa data, 25 de dezembro. No vídeo de hoje eu te mostrei que 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. E no vídeo de amanhã eu vou te falar de onde veio, quem escolheu e o porquê escolheram essa data. A mensagem mais importante sobre tudo isso não são dias, meses e horas, não são datas. A mensagem mais importante sobre tudo isso é a encarnação de Jesus. É Deus Filho se encarnando homem para que hoje nós pudéssemos ter salvação. E se você ainda não entendeu isso, é porque você ainda não entendeu nada. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, ajuda a gente a espalhar ele, ajuda a gente compartilhando este vídeo com seus amigos. E não esquece de deixar um comentário falando o que foi que você achou. Que o Papai do Céu te abençoe sempre.